A gente sempre fica feliz, né, quando pode vir para cá. E isso é tudo culpa de vocês, né? Tem muita luz. Essa casa, quando a gente chega, eu estava comentando com o Carlos, nervoso, quase que, né? Tiritando. Entra aqui para dentro, começa a conversar com as pessoas, está tudo em paz. É culpa de vocês, né? O espírito de luz está correndo solto na casa, e isso é maravilhoso. Como nós muitas vezes falamos do Mestre, as intuições dele, a luz que ele nos transmite. Falamos da Maria de Nazaré, que vem nos protegendo, vem resgatando a nossa alma, eu não sei quantas vezes, eu não quero nem saber, deve ter sido milhares, né? Que ela já nos resgatou, todos nós juntos. E a gente esquece, às vezes, não é que esqueça, mas o Pai passa meio que à deriva, né? Ele é todo poderoso, ele é extremamente bom, ele não vai se incomodar, mas a gente pode dar uma atençãozinha para ele eventualmente, né? E eu estava pedindo um auxílio para a Wikipédia, que ela traz algumas coisinhas que pelo menos a gente, daquilo que tu não é versado, ela te dá uma ideia aproximada, né? E aí eu entrei nessa questão da inteligência suprema, cosmos, que é propriamente a cara do Pai. E o cosmos, o significado do grego antigo é justamente isso, né? É harmonia, é força, é trabalho, é organização, disciplina. Isso tudo é o Pai em um universo que a gente não tem a menor ideia do tamanho que tem. E ainda tem a dúvida de que é possível que não seja um só. Se nós ouvirmos eventualmente Paulo César Frutuoso, ele vai dizer, não, esses são centenas de milhares de universos. É multi. Porque ele coloca na questão das mais diferentes densidades de seres que nós somos humanos nesse universo, e muitos deles em outras dimensões. E essas dimensões estão conectadas. Por isso que às vezes a gente recebe algumas visitas que a gente não entende, né? São espíritos, não se sabe exatamente se são aqui do planeta, de que planeta são, de que dimensão são, mas eles vêm e a gente sabe que eles são bons quando a gente nota o brilho, o calor que eles nos trazem, né? E o ser humano, ele está começando a abrir os seus olhos para fora. A expectativa sempre é que esses olhos sejam de fraternidade, que não sejam olhos de ego exacerbado. Justamente para que nós, como seres humanos, humildes que nós somos e precisamos ser, senão nós morremos. Eu digo morrer porque o humilde, ele aprende. Ele mantém o estado de aprendiz. O orgulhoso não. Ele já sabe tudo. Então ele morre. Porque ele, na verdade, não sabe nada, né? Como todos nós sabemos o mínimo. Mas pelo menos a gente, nessa humildade, começa a aprender a viver a vida juntos. Isso que é tão importante, né? Esses olhos que nós temos já bem antes de 77, mas que estamos tendo com mais intensidade a partir daí, foram lançados no mesmo ano, 77, as duas Voyager. Tanto a 1 como a 2. A da 1, a intenção era eles dar uma olhadinha nos nossos planetas gigantes, né? Júpiter e Saturno. E a 1, ela trouxe novidades assim, extraordinárias em termos de luas novas. Em Saturno, aqueles anéis, mais uns 2 ou 3 novos, que a gente não tinha percebido daqui. E a 2, ela foi até Netuno e Urano. E aí também, eu acho que foram 12 ou 15 luas novas que elas descobriram, e mais uns fiozinhos lá, né, no entorno. E elas seguiram viagem. Elas eram para ter terminado a viagem delas ali. E seguiram viagem. Elas estão hoje fora da heliosfera, ou seja, aquele espaço onde o Sol ainda tem alguma influência, tanto gravitacional como um pingo de luz. E aí nós temos o chamado anel de Kuiper, que é um anel de asteroides, e é grande. Não é esse que nós temos aqui entre
Júpiter e Marte e Júpiter, né? Que tem um anelo ali de uns asteroides. É muito pequenininho. O outro é enorme. E atrás disso nós temos ainda uma nebulosa que se chama de a nebulosa de Oort, que propriamente faz com que os nossos belos, que a gente pode ver de vez em quando, né, os cometas, eles têm um começo e têm a sua rota estabelecida dentro daquele expediente. Só que tem algumas coisas que estão furando isso, né? Vocês já viram falar desse Atlas 1, né? Um bicho esquisito. E quem conseguiu ver isso foi... No primeiro momento foi o Hubble que viu, né? Foram dois. E muito estranhos. O Atlas, por exemplo, como sendo um asteroide, ele tinha que ter uma rota fixa, né? O que acontece? A rota dele muda e a velocidade dele também muda. Isso quer dizer o quê? Eu não sei. Provavelmente isso não seja exatamente um asteroide. Isso pode ser uma nave. Então nós estamos tentando ver se os nossos irmãozinhos estão mais perto do que a gente imagina. E nós podemos aprender com eles. E eles conosco, obviamente, né, se isso é possível. Então essa Voyager, as duas, elas são realmente muito importantes. As duas estão a mais de 20 bilhões de quilômetros. Eles estão já em rota de outras constelações, só que não vai durar muito. Provavelmente até quando elas fizerem 50 anos de viagem, elas vão apagar, porque as baterias não vão dar conta do recado. Porque era para 10 anos, né? Já são 50 praticamente. Mas o que elas estão trazendo ainda é extraordinário. A Voyager 1, por exemplo, ela sempre era teleguiada da NASA. E, num repente, ela tomou como que uma autonomia, ela mudou de rota. E a radiação que veio é como se ela estivesse pensando em si. E aquilo ficou muito estranho para o pessoal da análise. Só que a gente compreende assim minimamente, se ela estava voltando a atenção para si, era alguém que estava colocando a atenção nela. Vai saber o que é. Mas é o que nós temos de surpresas que vão agora ser cada vez mais rápidas e vão se estabelecendo para o nosso saber, né? E a gente sabe que o planeta está mudando. E quando um planeta muda de configuração, muitas coisas acontecem. A gente já está sentindo isso hoje, né? Vibrações diferentes. Muitas vezes a gente fica meio zonzo, sonolento e não sabe por quê. Cansado e não sabe por quê. Então são situações muitas vezes que é justamente a mudança, porque nós temos uma mudança magnética também, né? E tudo isso mexe com a gente. Nós, afinal de contas, somos como que esponjas, né? Querendo ou não, nós somos esponjas. Vamos receber isso. Então essa Voyager 1, ela ficou muito curiosa nesse sentido. Alguma coisa aconteceu. E eles estão continuando a especular, para ver o que é. Depois disso, nós lançamos em 90 o Hubble. Isso no começo foi uma frição, né? Todo mundo falava do Hubble. Agora vai mudar tudo, né? 540 quilômetros, ele está como um satélite girando em torno da Terra, um artificial, só que ele está munido com um telescópio. E é bem poderoso. E já trouxe uma série de coisas novas, né? Principalmente ele quer auscultar dentro do nosso sistema solar, ele quer ver como é que os planetas mudam, ele tem uma sequência de dados, como as luas se comportam, aqueles raios, né? A radiação do Sol, né? Tudo isso. E ele está em contato permanente agora com a Parker. Lembra da sonda solar? Ela está a 8 milhões de quilômetros mais ou menos do Sol. E a distância daqui ao Sol são 150 milhões de quilômetros, né? Eles chamam de unidade universal. É uma unidade que eles usam para medir as distâncias depois do nosso planeta até outros planetas e até outras galáxias. É uma unidade que foi construída pela NASA. Então, essa situação nos traz muita coisa boa, principalmente quando tu tem as lentes diferentes. Por exemplo, o Hubble e o James Webb, que nós vamos ver em seguida, os dois têm a possibilidade de ver a luz natural, nossa, do vermelho até o azul, até o violeta, né? E ainda assim eles têm a visão infravermelho para poder ver através das nebulosas. Então eles têm uma autoridade e um poder muito maior tecnicamente falando, né? E é importante para nós, para os nossos saberes de que isso tudo é composto.
E o que importa para a gente como espíritos? Isto é enorme. Não é qualquer um que faz uma coisa dessa. Então, a nossa fé, diante disso que a gente está colocando, é justamente para dizer, olha, nós não estamos acreditando em qualquer coisa. Principalmente quando os atos de inteligência vêm até nós outra vez. Né? Lembra daquela história dos asteroides entrando aqui que não se sabe de onde é que vieram? Porque não estão dentro da nuvem de Oort. Eles vieram de algum lugar. E aí, essa especulação, e tendo esses dados na mão, os técnicos conseguem fazer uma administração mais adequada disso. Né? Então, o que na verdade, o Hubble ele quer ver? As nebulosas, porque a nebulosa é justamente aquela que forma o universo. São nuvens, nébulos. Né? São nuvens com materiais, bem distribuídos. Poeiras cósmicas também, né? São todos materiais. E através de um processo magnético, aquilo forma planetas, forma estrelas, forma uma série de coisas dentro do mundo natural. Então, quando nós falamos que Deus criou peça por peça, isso é uma tremenda de uma besteira, e nós estamos diminuindo ele demais. Ele criou um processo. Esse universo dele, ele começou há não sei quantos bilhões de anos atrás, e ele continua criando. E continua em expansão. Isso é fantástico, né? Então ele é muito maior do que nós estamos pensando. Essas nebulosas aqui são muito importantes justamente para ver a formação de novas galáxias, né? Os buracos negros, que são justamente aqueles entes que puxam até a luz para dentro de si, de tão densos que são. E eles chegam num momento de colapsação. O que é um colapso? Ele fica tão fechado, tão unido, que não tem mais o que entrar. E a pressão interna é tamanha que, de repente, pá, aquilo explode. Quando isso explode, nós temos o que se chama de supernova. É a explosão. Né? De novo, carregando nuvens cósmicas. Porque aquilo é caqueiro para tudo que é lado. Dá para imaginar, né? E uma energia enorme que nós podemos ver. Tem uma estrela que fica perto das Três Marias, ela está em estado de colapsação. Ela fica a 600 anos-luz. E talvez ela já tenha explodido. Só que nós não recebemos essa informação ainda, porque a luz não está correndo ligeiro o suficiente. 600 anos-luz. Peguem 600 e multipliquem isso por o número de segundos que tem no ano. Aí vocês vão ter o tempo que ela vai precisar para chegar. 600 anos. Ela tem até chegar aqui. É possível que ela já tenha explodido e nós nem vimos. É bem capaz. E o Hubble conseguiu provar que o universo está em expansão. Como é que ele fez isso? Como é que ele conseguiu ver que ele está em expansão o universo? Ele foi observando seguidamente determinadas estrelas e galáxias, e ele notou que no decorrer do tempo são centímetros e milímetros de distância maior um do outro. E se isso aconteceu, é porque ele está em expansão. É uma lógica simples, matemática simples, né? E o James Webb foi lançado em 2021. Ele fica numa área de 1,5 milhão de quilômetros, mais ou menos, que ele chama de área Lagrange. É uma área estável, dentro do sistema solar. Onde o Sol e os planetas eles estão em conjunção de gravitação e permite que isso seja estável. Então ele pode girar tranquilo ali naquela região. E ele tem uma capacidade enorme. Foi ele que, na verdade, esmiuçou essas peças que vieram voando até nós e a gente não sabe de onde. Ele fez o detalhamento disso tudo, né? Então, o que ele precisa fazer? O que ele veio fazer? São as galáxias, a formação de estrelas. Então, ele olha já bem mais para fora. O Hubble, não. Ele já olha mais por dentro do sistema solar. Então, eles têm várias dessas peças. Eu estou citando aqui alguns só. São inúmeros. Praticamente cada país tem alguma coisa a esse respeito, né? Formação de estrelas e planetas, e luas e asteroides no sistema solar. E essas luas, por exemplo, quem primeiro fez esse trabalho foram as Voyager. Só que agora o James Webb está fazendo o rescaldo. Ele está pegando peça por peça e está estudando tudo isso. Então daqui a pouquinho nós dominamos o sistema solar, né? Pelo menos no olho, né? E nas intuições.
Agora temos o que está construído no planeta, aqui na Terra. Né? Temos no Atacama, tem vários, todos esses que estão aqui. Ó. Isso, o fantástico desse esse extremamente grande, é 39,5 metros de lente, de diâmetro. Olha o tamanho que é isso. E o que ele é capaz de vislumbrar o universo afora. O James Webb, só para falar, e eles vão entrar em contato depois com esses telescópios, ele chegou a ver, isso foi um cálculo matemático que eles fizeram, uma nebulosa que fica a 180 milhões de quilômetros quando o Big Bang aconteceu. Então significa, explodiu e ele foi embora, aquela parte inicial. E é para ser a primeira que se expandiu, que foi embora. É para ser. Vocês entendem que isso tudo é especulativo, é matemático só, não é real, não se tem uma visão clara disso. Mas é o que nós temos nesse contexto. A altitude aqui, ela são de 3.050 metros mais ou menos, e o interessante do Atacama é que ele é o mais alto deserto do mundo, né? E é o mais seco. Então tu não tem nada que impeça. E as noites são extremamente escuras porque tu não tem nada ao redor. Então aí eles colocam esses telescópios terrestres para poderem ter o melhor visual possível. Para poder acompanhar tudo isso com o máximo de nitidez, né? Aí nós temos até uma certa luta aqui. Tem o telescópio de Magalhães, que é outro grande, que está bem do lado, é só a 2.500 metros acima do nível do mar, mas está no mesmo lugar, então não tem muito problema para eles poderem ver, né? E tem ainda no final o Vera Rubin, que foi colocado em ação em torno de 2024, até um pouquinho antes. E é mais ou menos no mesmo lugar também, só que é um outro morro, um outro monte. Ele fica a 2.600 metros de altitude e ele tem um expediente um pouquinho menor. Só que o que ele tem de diferente, o Rubin, é que ele vai fazendo análises, não é por semana, mas às vezes vai 2 vezes por semana, outras vezes 1 vez a cada 15 dias. Isso dependendo das mudanças que vão acontecendo, ele digitaliza tudo. Então ele vai ter no final um compêndio de tudo que está acontecendo dentro do nosso sistema solar. E isto é valoroso demais para os matemáticos, né? E para aqueles que gostam dessa área. Isto são o que nós estamos vendo para fora, é a enormidade. Agora, é um salto grande, a gente não pode se espatifar, né? Saímos lá, daquela longitude toda, e vamos cair num microcosmo. Miniatura cósmica, como diz Emmanuel, né? O corpo humano. E aí tem uns lances assim muito interessantes que Paulo, por exemplo, colocou. Antes subjugo o meu corpo e eu reduzo à servidão, primeiro autocontrole, né? Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ser reprovado. Ou seja, eu tenho que trabalhar minha humildade. Faça o que eu fizer. A minha humildade tem que estar. E o que acontece se eu não tenho humildade? A intuição não funciona. A gente diz, eu tenho intuição, é minha. Não, tu não tem intuição, não é tua. Tu está sendo intuído por todos nós aqui. Tu está sendo intuído pelos espíritos. Tanto bons como ruins, mas tu está sendo intuído. E é para te ajudar, seja lá como for. Pode ser um espírito obscurecido, mas ele veio para te ajudar. Ele vai dizer o que está errado. Ele mesmo fazendo, ele mesmo falando, né? E é para nos ajudar. Então aqui, a humildade propriamente é fundamental para isso. E aí, o Emmanuel usou esse texto dentro desse esquema que ele colocou em seguida. Ó. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Aí que mora um problema. A gente governar o nosso corpo é tão difícil, muitas vezes, né? Vícios. Eu não posso nem falar muito deles. Eu venci alguns, graças a Deus, né? Porque foi ele que ajudou. Mas tem outros que está difícil. A gente está enrolando muitas vezes, está avançando, mas é muito devagar.
Aí entra outra questão. A minha humildade tem que me dizer assim, tudo bem, cara, tu está fazendo um passinho, mas lembra que tu não é capaz de mais agora. Mais do que isso. Então vai fazendo o passo que tu pode fazer, mas segue, não para, não estagna. Né? É o que ele está tentando nos colocar aqui. E olha o que nós como seres humanos temos que administrar. Quantas usinas? 37 trilhões de células. Ou seja, usinas vivas que estão no nosso corpo. O que é uma usina viva? Ela atrai e emite. Atrai e emite. O tempo todo. Pode estar dormindo. Elas continuam trabalhando. E muitas vezes, mais quando nós estamos dormindo, ou nós achamos que estamos dormindo. Porque é aquela hora em que a nossa mente viaja, o nosso espírito viaja, né? Só que ele está ligado no fiozinho. O que significa? Ele ainda está recebendo alguma coisinha das nossas células. E essa transmissão de irradiações, ela é tão importante quando a gente... Lembra? Quando tu passa o passe e recebe o passe. Aquelas usinas, elas vão ser todas a sua energia convergida pelo nosso animismo, junto com aquela energia que vem dos espíritos que apoiam o passe naquela hora. Olha a força. O que nos custa isso? Em primeiro lugar, se eu sou alguém que está no trabalho do passe, eu tenho que limpar o canal. Eu sou apenas um canal. A coisa vai fluir por aí. Como é que eu faço isso? Faz uma faxina primeiro, tira os entulhos de orgulho, de vaidade, de inveja, né? Tira tudo isso fora. Aí tu limpou o teu canal. E te conecta, diz, pai, tô pronto, pode mandar. Qual é a outra coisa que precisa? A fé. A pessoa que vai receber, ela só vai receber se ela acreditar, ter fé naquilo. O que acontece? Aí o canal não fica fechado. Ele abre. E aí tu recebe toda aquela energia que vão preencher todos os teus chakras, né? Todos os teus centros de energia. Maravilhoso isso. É um dom que nós temos, todos os seres humanos têm. Só precisam aprender. Estão vendo onde é que nós estamos parando? Bem lá dentro e naquela mínima coisinha que é aquela emissão de energia da célula. E o que é isso? É tudo que nós precisamos para fazer a melhor caridade do mundo. De querer bem as pessoas, emitir a tua própria energia e mais a dos espíritos que precisam do teu auxílio como canal. E nós queremos bem as pessoas, nós as amamos, porque senão também não funciona, o meu canal não está limpo. Né? Muita responsa. Estão vendo? Isso aqui não é qualquer coisa. Fora, olha a inteligência, agora entra o pai de novo nesse micromundo. O que são aquelas células? Elas têm os seus tamanhos e as suas estruturas mais diferenciadas. Por quê? Porque elas têm funções a exercer conjuntamente. Quando formam os tecidos, cada tecido, o tipo de tecido vai ter um tipo de célula configurada. Umas mais alongadas, outras arredondadas, outras elípticas, dependendo da função que elas vão exercer. E outras axionômicas, ou seja, é aquela mais comprida com dois diferenciais na ponta, que é o neurônio, que é também tão fundamental, né? São todas células, emitindo, vivas, né? E isso tudo, olha só, os tecidos vão se converter em órgãos e os órgãos juntos vão formar um sistema dentro da gente. Sistema respiratório, sistema de circulação e outras coisinhas mais, né? Tudo isso sob... Aí que mora o perigo. Vejam só, irradiação, aura, comunicação intercelular, as células comunicam-se entre si, porque elas têm a sua parede permeável, então entram materiais nutritivos e saem lixos. E esses lixos fora, se eles são muito grandes, a célula começa a parar de emitir lixo, porque ficou um gradiente muito pesado do lado de fora, que a circulação não está dando conta. Isso significa que, na verdade, o comando está falhando, porque ele tinha que estar tomando mais água, para começo de conversa.
E de preferência fluidificada, porque aí tem todos os incrementos eletrônicos e espirituais que tu precisa. Olha o que é isso. Olha o que esse ser humano tem que fazer. Vós sois deuses. Lembram? Para fazer isso aqui direitinho, tem que ser Deus, um deusinho. E ele ainda não sabe ao certo o que tem de espiritual nesse contexto aqui todo. Existe a parte espiritual, porque o Pai criou 2 princípios. Nós estamos aqui só falando do material. Se nós falarmos do espiritual, todos esses comandos aqui têm supervisores. Trabalhando a nossa mente no sentido de nós fazermos a coisa direito. Quando nós não fazemos, nós sentimos dor. É que aquele comando lá, ele não fechou com esse comando daqui. Ou, melhor dizendo, vamos inverter. Esse comando aqui não fechou com aquele comando da espiritualidade, que nos diz, cara, tu sabe que tu está meio cansado, tu pode estar com o teu sangue cheio de ureia, e quanta água tu tomou hoje? Só para fazer uma perguntinha simples. Aí o cara nem sei. Né? Aí deixa por isso mesmo, e nem vai fazer. Daqui a pouquinho está com problema renal e dói. Eu já tive, eu sei o que é. Uma pedrinha, por menor que ela seja, fixada lá, é um terror. Agora, olha o que o Emmanuel nos coloca. Isso aqui, quando eu vi, me caiu a chapa, facão, tudo da minha mão, né? Toda a emoção violenta sobre o corpo é como a martelada forte sobre engrenagem de máquina sensível. E toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. O que é isso aqui? A gente fala, quando fala em mimo, a gente fala de crianças. O mimo delas é muito simples, muito pequeno. Elas são autênticas. Então o mimo a gente logo reconhece na criança. E tu dá um jeitinho de conversar direitinho, até que o mimo suma. Agora o mimo adulto é terrível. O que é o mimo adulto? Eu sempre estou em estado de defesa. Eu preciso ser servido. Mimo. O que acontece? Aí eu não estou avançando sobre os desafios que me aparecem. E o que acontece então? Prejudica o funcionamento. É óbvio isso, né? Eu estagno. Simples assim. Não dá para ser amimalhado. Eu mesmo me amimalhar. E a gente faz isso o tempo inteirinho. É complicado, né? E nós sabemos disso, que a gente faz isso. O corpo sadio martelado, dá para imaginar o prejuízo que isso é? Tu tá bem, tá tranquilo, só que daqui a pouco tu tem que enfrentar um desafio e tu encolhe. Tá amimalhado, não enfrenta. É dor. Já começa a sentir certas coisas doentes. Agora, imagina se isso acontecer sobre um corpo já doente. Isso é função nossa dentro da casa espírita, não é verdade isso? Quando nós fazemos os atendimentos fraternos, muitas vezes nós vemos as pessoinhas que realmente não têm mais força. Aí o que tu vai fazer? Tu vai parar e a recarga para elas poderem falar sobre a sua fragilidade. O que está acontecendo? Sobre os mimos que ela está enfrentando. E ela é clara muitas vezes quando a coisa é muito séria. E aí a gente pode entrar bem devagar. Porque o atendimento fraterno não é uma única vez. É uma sequência. Conforme a gravidade da situação, a gente vai fazendo isso bem devagarzinho, com todo cuidado, para não martelar. Porque essa pessoa já está sensível. Então não dá para jogar farpas, e punhais e estiletes sobre uma pessoa que já está semi-morta, tentando ajudar. Está fazendo efeito exatamente o contrário, né? O que mais nós temos aqui? A mente é o executivo. É como se fosse num governo, a mente fosse o que executa, só que ela tem os seus ministros, né? E os seus ministros, eles têm que conformar a vontade.
Se eles não conformarem à vontade, nada vai acontecer. Aí só tem o executivo no nome, que não executa nada, né? O que mais? O parlamento é a nossa mente agora que conversa, que parla, né? Tenta ver o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que está acontecendo. Ela faz tudo isso, só que quem comanda propriamente isso ou é a razão, ou é o instinto, ou é a intuição, ou é tudo junto. E aí entramos nós para administrar. Como é que esse papo todo a gente vai administrar essa conversa? Só temos um meio. Limpar a antena. Porque muitas vezes a gente sabe que a única maneira, quando esses dois se confrontam, eu preciso do terceiro com todo cuidado, toda a limpeza, toda a pureza, para que eu possa receber o que é válido. Porque quando os dois estão se batendo, alguém tem que me dizer o que eu tenho que fazer. Né? E o agente da decisão sempre é um só. É aí que mora. Aí não dá para ser mimado. Porque eu vou ter que decidir isso no final. Isso é tudo comigo. Né? Eu tenho esses barulhos todos que eu tenho que administrar e, na verdade, ainda no final eu vou ter que decidir. Olha só. Olha um ponto aqui que passa a ser importante. Vamos ver aqui o que tem na... Agora nós vamos fazer uma viagemzinha um pouquinho mais. Nós vamos ficar dentro da nossa Terra, no nosso planeta, né? É a nave humana no cosmos. Então, o cosmos a gente já sabe o que é, né? Que no final gera toda aquela beleza que é o nosso planeta, que é o nosso sistema solar, que é esse universo. Nós temos no nosso planeta, isso aqui deve ser dados já superados, né? Mas eu coloquei por isso mesmo, mais ou menos. 7 bilhões de encarnados e 22 bilhões de espíritos. Eu fico com dó desse cara. Como é que ele vai administrar tudo isso? E o pior é que, pelo que a Mônica de Matos nos diz, ele é o Cristo da Terra, ele é o Cristo de Capela, ele é o Cristo de Quirion, que é aquele planetinha que está recebendo o pessoal agora, e ele ainda é o moldador de um planeta novo que está surgindo. Olha, se tu olhar isso aqui, eu acho que seria trabalho de chega, mas isso é o Cristo. Jesus pode, eu não poderia de jeito nenhum, acho que não consigo nem a minha casa fazer isso direito. Temos a Maria de Nazaré sempre como a protetora, é isso que nós podemos fazer. Sempre nos mantermos conectados com essas pessoinhas que são maravilhosas, né? Que a gente sabe que nos protege. Toda vez que tu pedires, por exemplo, eu não estou muito bem hoje, realmente eu preciso de uma mãozinha, eu acho que tem alguém que está precisando de ajuda. Se tu for humilde desse jeito e dizer que tem alguém contigo, que é um irmãozinho que precisa de ajuda, ela faz isso no ato. Simples assim, no ato. Porque o teu lance é um lance de fé. Tu acredita nisso e vai acontecer. E afinal, vamos dar uma agradecida fundamental para ele por tudo isso que nós temos. Todo esse universo que está aí à nossa disposição. E que ele nos ajude o tempo inteiro, porque a nossa fragilidade está muito clara agora, né? Que são 37 trilhões de usinas que nós temos que administrar. Fora a questão espiritual. Não é? O que fazer? Amar e cuidar uns dos outros. Aquilo todo mundo já falou, caridade, caridade, caridade. São 500 religiões, 500 falam a mesma coisa. Mas o que é isso na verdade? Cuidar uns dos outros. Olhar para as pessoinhas no olho e dizer, tá meio opaco. O que houve? O que está acontecendo? Como é que tu está te sentindo? E essa conversa é tão importante para a gente se manter vivo. Nós. Porque a gente se sente capaz de poder ajudar alguém. Né? Ouvir a espiritualidade de luz. Isso nós sabemos. Eu posso ouvir alguém que se diz que é Cristo e ele diz umas coisas que... Né? Vigilância total aqui, né? Ouvir a espiritualidade. Manter a eterna condição de aprendiz. Aí pinta aquilo que vocês colocaram no começo, né? Tem a biblioteca, tem uma série de livros, tem grupos de estudo. Tudo isso faz com que a gente se
harmonize cada vez mais com essa luz que essas pessoinhas nos trazem. E isso é tão fundamental. Aqui só tem para encerrar. Eu já passei do meu tempo, né? Não? Mais ou menos. E o quarto seria, então, finalmente, o cultivar as virtudes. Isto é tarefa hercúlea. Mas nós conseguimos. Conseguimos porque a intuição funciona. Na hora que tu mais precisa. Se conectar, se mantém conectado. A humildade para sempre aprender. Isso é uma questão de disciplina, né? Indulgência mútua. Portas abertas. É um esquema de troca. Eu não sou mais que ninguém. Aliás, eu pedi auxílio aqui a muitos. E graças a Deus eles me atenderam, né? Inclusive a Wikipédia. Sustentabilidade e poupança, isso é uma questão de ambiente. Não se admite mais hoje materiais nobres entulharem espaços onde as pessoas poderiam construir suas casas. Poderiam fazer uma lavoura. Não é mais possível isso. Tudo isso que nós usamos dentro do nosso planeta, se nós jogarmos fora, isso é não poupança. No futuro vai faltar para as próximas gerações. Sabemos disso. Se fala o tempo inteiro, só que o mínimo que nós poderíamos fazer é ter 3 ou 4 lixinhos em casa. Né? E bem distribuidinhos para que o menino ou a menina que ela que venha para recolher esse material e fazer um dinheirinho, ela tenha tudo pronto, tudo limpinho. Evitar o caos dos vícios pela impaciência. Ah, meu pai. A impaciência, né? A irritabilidade. Normalmente a gente diz, não, tem alguém comigo. Na verdade, sou eu que não estou bem comigo. Que eu preciso resolver. Né? Na maior parte das vezes ainda é isso. Na dor o foco essencial é maior. Normalmente a gente se sente mais focado quando tu tem dor, quando dói. Quando está tudo bem, né? Aí não precisa de mais nada, está tudo certinho. Aí diz Emmanuel de novo, ele é terrível, né? Mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência do que sorrir sob a queda dos vícios. Resistir a vícios, gente do céu. Tu precisa de muita força, e não é só a tua que vai resolver. Tu precisa das pessoas que estão no teu entorno e tu precisa das pessoas que já se foram para o outro lado e que te amam. E ouve as intuições. Fundamentalmente, né? Emmanuel. E aqui só para encerrar, quem busca o Cristo sem a cruz, encontra a cruz sem o Cristo. Isso é o Arthur Varadares que coloca isso volta e meia nas suas palestras. Ele está no YouTube e ele é excepcional nessa parte moral, né? É muito bom. E essas coisas que são colocadas assim muitas vezes para a gente é o nosso alimento espiritual. Fora o nosso estudo, né? O trabalho na casa espírita, o trabalho em casa, nas nossas famílias, né? Tudo isso. Eu fico muito grato por essa oportunidade que vocês me deram de novo. E aqui sempre chegar aqui para fazer um trabalhinho desses é recarregar as baterias. Porque a casa é fantástica, é maravilhosa. E por isso que nós não deixamos eles em paz. A Tati e o Carlos, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, eles têm que estar lá. Porque a nossa casa precisa de um reforço, às vezes, de uma nova luz. E eles são excepcionais para isso. Obrigado, gente. Valeu. Posso fazer a prece? Com essa luz que nós recebemos do nosso Mestre, sem pedirmos, com essa luz que Ele nos dá gratuitamente, Ele só nos exige que a gente abra o coração, abra a mente, para compreender o que, na verdade, no decorrer desses últimos séculos, depois da sua passagem pela terra, Ele nos deixou. E o Consolador que Ele disse que ia pedir para o Pai para nos trazer,
nós já temos com essas casas de atendimento tão especiais. E a gente agradece profundamente a nossa mãe por auxiliar o mestre nesse trabalho de trazer os espíritos que estão com dificuldades para o nosso meio, para os nossos meios específicos, para eles poderem ser tratados, para que eles possam ser resgatados, acolhidos, tratados e esclarecidos, que é o grande valor de uma casa espírita. E para as pessoas também que chegam ainda encarnadas possam recarregar suas baterias por o resto dos dias de trabalho que elas têm. E pedimos ao Pai que nos perdoe eventualmente se nós o esquecemos, mas Ele sabe que nós estamos conectados com Ele e que essa criação que Ele nos proporcionou, ela nos ajudará a chegar cada vez mais próximo dEle e sermos cada vez mais parecidos com Ele como entes criadores. Que o Pai sempre nos acompanhe nesse sentido e que assim possa ser. Que assim seja.